Bom dia, um feliz sábado a todos. Como é bom estar na casa de Deus, né, para nós juntos louvar o nome de Deus. E para nós continuarmos louvando o nome de Deus, que nós já começamos, né, dia de manhã, louvando. Vamos cantar o hino 427, Mais Perto Quero Estar. Com todo entusiasmo, vamos louvar a Deus. Vamos mudar o hino aqui, estamos pedindo para mudar aqui, para a orquestra tocar. 470. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui, vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo, o Senhor está aqui. Vamos entoar louvores ao seu nome, vamos exaltar as suas maravilhas, toda a terra e céu tem o seu louvor, vamos adorar o grande Criador, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui, vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo, o Senhor está aqui. Nuvens e trovões proclamem sua glória, mundos e nações inclinem-se a Ele. Dele é o poder, dele é o louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo, o Senhor está aqui. Amém? E agora, com todo entusiasmo, vamos cantar o hino 575 para a entrada da plataforma. Silêncio, silêncio, é
584. Ó, como é bom louvar. Querido Pai, amado Senhor, nesta manhã, o nosso desejo é realmente louvar o Teu nome. Amém. Por isso te pedimos que nos ajudes a esconder por trás da cruz do Calvário nesta manhã e a fazer escutar a Tua voz ao nosso coração. Amém. Imploramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos os presentes. A Igreja de Albufeira estende as mais cordiais boas-vindas a todos os nossos irmãos, especialmente às nossas visitas. Para iniciarmos os serviços desta manhã, vamos entoar o hino 476, Eu Achei, 476.
Com este sentimento de entrega, convidava a cada irmão a ajoelhar-se neste momento para pedirmos a presença de Deus no nosso meio. Graças te damos, querido Deus, por este teu santo dia. Graças te damos, querido Deus, porque tu te preocupas com cada um de nós. Graças te damos, querido Deus, porque neste dia nós podemos relembrar que o nosso Senhor descansou também dentro daquela tumba fria para que nós pudéssemos um dia ter direito à salvação. Ao estarmos aqui na tua presença nesta manhã de sábado, nós queremos pedir-te, querido Deus, que o nosso coração se abra à influência do teu Santo Espírito para que aquilo que o teu servo, abençoado também por ti, influenciado pelo teu Santo Espírito, nos possa trazer esta manhã. Não nos lembramos só de nós, querido Deus, queremos lembrar-nos também neste momento daqueles que aqui não estão, especialmente, bom Deus, por se encontrarem no seu leito de dor. A idade não perdoa, bom Pai, e as pessoas vão ficando incapacitadas e vão precisando, ficando cada vez mais carentes e impossibilitadas muitas vezes de aqui estar presentes. Isso provoca muitas vezes desânimo nelas, provoca alguma tristeza, bom Deus. Que tu possas aliviar o sofrimento, que tu possas aliviar a tristeza e que, Senhor, nós possamos também ser instrumentos em tuas mãos para o poder ajudar. Dá-nos a tua paz neste resto de dia. Dá-nos a tranquilidade necessária para nós nos podermos deixar influenciar por ti. Te agradecemos e pedimos no nome santo do nosso querido Jesus. Amém. Agora chegou o momento de nós ofertarmos as nossas ofertas, dar um pouco do muito que Deus nos dá através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. A oferta deste sábado destina-se à Igreja local e à Igreja mundial. As nossas irmãs diaconisas vão fazer o favor de levantar ao som da música. 589, a melhor dádiva. Traziam as ofertas aos pés do Salvador, e todo sacrifício mostrava-se de amor.
Obrigada, Senhor, por mais um dia que Tu nos concedeste. Obrigada também, ó Deus, pelo privilégio, Pai, de podermos entregar tudo aquilo que Tu nos deste. Venha, ó Deus, abençoar os dizimistas, os ofertantes, que nada os falte, ó Pai. Venha continuar conosco, nos abençoando, nos guardando e nos livrando, ó Pai, de todo mal. É o que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. E se eu disser para vocês, good morning? Ou bonjour? Eu vou falar para vocês um pouco sobre língua, mas não é essa língua aqui não. É língua de idioma. Vocês sabem que tem muitas e muitas línguas nesse mundo. E por que será? Já passaram pela cabeça de vocês, por que será que a gente tem tantas línguas? Tantos idiomas que a gente fala aí pelo mundo? Já pensaram por quê? Eu vou contar o motivo para vocês. Na época, depois de Noé, depois que o dilúvio aconteceu, tinha um povo que ficou com medo de novo ter aquela grande enchente, aquela grande chuvarada de água. E não acreditou na promessa de Deus, não acreditou que Deus jamais ia mandar de novo o dilúvio. Lembram que quando teve o dilúvio, teve o arco-íris? E o arco-íris era um sinal de promessa, que não ia existir mais aquele dilúvio. Mas teve um povo que não acreditou tanto assim. Aí sabe o que eles fizeram? Eles começaram a construir uma torre. Uma torre muito, mas muito grande. Uma Faldinha quer me ajudar? Me ajuda a construir a torre, então. E construíram para chegar bem perto do céu, para quase tocar o céu. É isso que eles queriam fazer. Eles queriam tocar o céu. Mas aí, o que aconteceu? Eles estavam lá construindo a torre, e construindo, tijolinho por tijolinho. Mas Deus não se alegrou nada disso. Por quê? Porque o povo não confiava nele o suficiente. Achou que Deus ia mandar de novo o dilúvio. E sabe o que ele fez? Quando eles já estavam assim, quase a construir, quase a terminar a construção, ia terminar e ficando alta a torre, ele foi e confundiu todas as línguas. E aí todo mundo começou a falar diferente. Ninguém entendia nada. Um falava que queria banana e eles entendiam que queria o tijolo. E o outro falava que queria o martelo e eles entendiam que queria a banana. E foi uma confusão. Por quê? Porque eles começaram a falar os novos idiomas que hoje a gente vê. Hoje a gente tem muitas e muitas línguas. Isso por quê? Porque o povo não foi obediente. Porque o povo não acreditou em Deus. Mas que a gente possa acreditar em Deus. E mais uma coisa, muito fixe. Quando a gente for para o céu, a gente vai falar uma língua só. Não vai ter mais essa coisa de não entender ninguém. Todo mundo vai entender todo mundo. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer qual que é a posição da oração? Joelhinhos dobrados, mãozinhas fechadas. Vocês vão repetir, tá bem? Papai do céu, muito obrigada por nos amar. Que possamos acreditar mais em Ti. Que não possamos fazer a Sua vontade e que sejamos obedientes. E que em breve o Senhor possa voltar e que a gente possa se entender por completo. Abençoe esse sábado. Abençoe o nosso papai e mamãe e a nossa família. Em nome de Jesus. Amém.
Prezados irmãos, muito bom dia. Mais uma vez nós sentimos-nos felizes e alegres por podermos estar aqui na casa do Senhor, talvez com uma semana diferente uns dos outros, expectativas diferentes, frustrações diferentes, não sabemos, mas uma coisa é certa. Hoje podemos estar mais perto do Senhor, como acabamos de escutar, através deste hino, através deste cântico, e é com certeza o motivo pelo qual nos encontramos na casa do Senhor. Estamos mais perto uns dos outros, sim, fundamental, mas para que isso aconteça, mais perto, em primeiro lugar, do Senhor Jesus. Extraordinário nós podermos estar aqui e comungarmos, e antes de mais, antes de avançarmos, gostaria que cada um de vós recebesse um abraço fraterno, cada um de nós sentisse o abraço, em primeiro lugar, do Senhor Jesus Cristo a nós, nesta manhã, e que possamos sair daqui. Se a nossa semana foi pesada, acredito que talvez tenha sido menos pesada pelas mensagens que temos escutado ao longo de toda a semana, nesta campanha atípica, vamos dizer assim, a forma, não é, como está a ser conduzida. Com certeza que Deus tem aliviado as nossas dores, mas se ainda assim aqui chegamos hoje a este encontro de vida, de alguma forma carregados, então que o Senhor nos possa libertar totalmente e possamos sair daqui em plena confiança que Cristo é o primeiro e o último das nossas vidas. Esta manhã conheci uma mulher que endureceu com uma placa de madeira dura, tornou-se dura, como uma placa de madeira. Estas palavras foram ditas por um médico francês, Guy Patin, em 1632. Sem saber, na altura, este médico fez a primeira descrição daquilo que nós conhecemos hoje como
fibrodisplasia ossificante progressiva. Quantos conhecem aqui, eu vou-me virar aqui para a irmã Clélia, talvez, quantos conhecem fibrodisplasia ossificante progressiva? Posso ver as mãos? Ok, temos ali. Conheci há 30 segundos atrás. Então. A pessoa fica dura que nem Ok, muito bem. Então vejam a descrição. Eu até trouxe para ler aqui. A descrição desta doença descrita em 1692, assim é que é. Sem saber, este médico apresentou ao mundo uma doença misteriosa que lenta e irreversivelmente transforma as suas vítimas num bloco de pedra sólido. O esqueleto, portanto, fica cada vez mais pesado, mais duro, os movimentos ficam cada vez mais presos. E mais à frente, isto tem um padrão, portanto, o pescoço e a coluna solidificam primeiro, a seguir os ombros, as ancas e os cotovelos depois. Com o decorrer dos anos, a doença pode aprisionar todo o corpo, das costas ao peito, da cabeça aos pés. A pessoa torna-se num bloco de pedra. Ao ouvir esta descrição, e lia num livro, é verdade que é uma doença, uma patologia trágica, mas imediatamente isso levou-me a outra pergunta, a uma questão, talvez a um outro pensamento. Por mais trágico, por mais dramática que seja esta doença, a Bíblia escreve, e nós lemos na Bíblia, que existe uma doença pior ainda que esta. E se pensarmos que a pessoa se torna num bloco de pedra, ou seja, fica amarrada, prisioneira do seu próprio corpo e não mexe mais, nós perguntamos, o que é que pode ser pior que isso? A Bíblia diz que há uma doença pior que esta ainda. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 24 de Lucas. Lucas, capítulo 24. E vamos tentar perceber que doença é esta que é pior que a displasia ossificante progressiva. Capítulo 24 de Lucas, nós vamos ler a partir do versículo 13. Aliás, vamos só ler neste momento o versículo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 24 e versículo 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Nós vamos parar aqui, já, até porque nós conhecemos, uma parte do mundo cristão conhece muito bem esta passagem bíblica, portanto, os discípulos de Emaús, não é? Mas também é verdade que logo do início, este texto bíblico, ele interpela-nos imediatamente. É conhecido, já ouvimos falar sobre ele, mas ele começa a falar ao nosso coração, à nossa mente, logo no versículo 13. Por exemplo, se olharmos para lá, começa por dizer, eis que no mesmo dia iam dois homens a caminho de uma aldeia. Que dia é esse? Qual dia? Porque diz que no mesmo dia, dois homens estavam de caminho para uma aldeia. Mas que dia é esse? Dia da ressurreição. No capítulo 24, logo no versículo 1, não é? É-nos dito, nós não vamos ler agora, mas o capítulo 24 trata do dia da ressurreição de Cristo. Então, neste mesmo dia em que se festeja, em que há festa em Jerusalém, sobretudo lá em cima, porque Cristo alcançou a vitória sobre a morte, neste mesmo dia, estes dois homens, eles estão a caminho de Emaús. No mesmo dia em que Jerusalém testemunha a ressurreição de Cristo, estes dois homens deixam Jerusalém e vão para Emaús. Agora, o interessante é nós fazermos a seguinte pergunta. Porquê Emaús? Porquê que não foram para outro local qualquer? Outra aldeia? Porquê? Possivelmente porque eles viviam, naturalmente eles eram de lá. Eles viviam ali. Ou seja, por outras palavras, no mesmo dia em que Cristo ressuscita, no mesmo dia em que há festa no céu, porque Cristo alcançou a vitória, nesse mesmo dia, dois homens deixam o palco da festa, Jerusalém, e voltam para trás. Para a velha vida, para as suas raízes, para aquilo que eram os seus hábitos, para aquilo que foi a sua vida até antes de Cristo. Interessante. É por isso que o texto bíblico
nos interpela. E quando nós lemos, nós ficamos impressionados porque o texto... Eu tinha um professor, aliás, eu não tive esse professor, mas ouvi falar muito dele, que era um professor Verrequiat em França, chamava-se Verrequiat. Esse homem, ele dizia, e é verdade, que o texto bíblico, ele está de certa forma morto à partida. Por isso é que temos historiadores e gente que lê a Bíblia, podem ler a Bíblia, e que o texto bíblico é apenas uma informação histórica. Mas quando nós lemos o texto bíblico, como nós estávamos a falar há pouquinho, sob o olhar e a direção do Espírito Santo, as coisas já não são a mesma coisa. A partir daqui o texto bíblico não está morto e passa a ser a minha própria história. E ele interpela-nos logo no início, porque assim que eu leio, assim que nós vemos que neste mesmo dia da ressurreição há festa e, por outro lado, uns desistem, imediatamente eu percebo que aquilo que Deus me está a dizer é que no mesmo dia em que Deus já alcançou a bênção, já tem a bênção para a minha vida, nesse mesmo dia eu posso estar a voltar para trás. Interessante pensarmos nisto. Há movimentos contrários de festa, mas também de tristeza e de voltar às raízes, de voltar à velha vida. É por isso que devemos ser pacientes, prezados irmãos. Como cristãos adventistas do sétimo dia, nós somos chamados a ter paciência. Sim, a sabermos esperar a resposta de Cristo. Porque Deus não deixa, Cristo nunca falha, não deixa ninguém sem resposta. Nesse mesmo dia, 2 homens, no dia em que se alcançou uma vitória universal, nesse mesmo dia, estes 2 homens vão embora e desistem. Interessante, curioso, como nós por vezes voltamos para trás, no momento em que Cristo nos dá exatamente aquilo que estávamos à espera há tanto tempo. Quantos quilómetros de Jerusalém é Emaús? Quem sabe? 60 estádios, diz aqui, mas isso equivale a quantos quilómetros? 10 a 12, não estão de acordo, mas vá, uns 11 quilómetros, 10 a 12 quilómetros. Quanto tempo precisamos para percorrer 12 quilómetros a pé? Quanto tempo? 2 horas. Quem é que disse 2 horas? Manclélio, 2 horas? Ok, 2 horas. Se for em terreno plano. Ok. Há aqui uns que fariam em 1 hora. 1h30. Mas também há aqui uns que fariam 4 horas. Há quem consiga fazer. Mas também há quem aqui fizesse em 6 horas, se calhar. Mas vamos colocar 2 horas. Pode ser 2 horas. Quando normalmente, irmãos, nós percorremos, nós temos um percurso pela frente de 2 horas e vamos acompanhados, o que é que nós fazemos? O que é que acontece nessa altura? Vamos conversando, vamos falando. E é exatamente isto que estes 2 homens, que estes 2 discípulos de Cristo Jesus, eles vão fazer. Já agora, um chama-se, sim, tem Cleopas, depende da tradução, e o outro, como é que se chama? Um chama-se Cleopas, dependendo da tradução, pode ser outro nome. E o outro, como é que se chama? Não sabemos. E não se esqueçam que no texto bíblico nada é por acaso. Se nós não sabemos porquê, ou melhor, se não sabemos o nome do segundo que caminha, é porque é intencional da parte de Cristo. É porque se calhar sou eu que vou na estrada neste momento. Porque no fundo ele representa todos aqueles que caminham. Ou se calhar todos aqueles que em algum momento se sentem tentados a voltar às raízes, a voltar lá atrás. Sim, esse que não tem nome representa-nos a todos nós. E durante este tempo eles conversam um com o outro. E se nós avançarmos no versículo 14, iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Eles fizeram aquilo que nós faríamos também. Aproveitam o percurso e vão falando. E vão conversando. Agora, prezados irmãos, eu queria chamar a nossa atenção para um aspecto que para mim é hiper importante e está no texto bíblico. A palavra falar é logos. Logos, em grego, diz-nos alguma coisa. Logo, ainda há pouquinho lemos aqui, na escola sabatina, 1 de João, que diz, recordam-se o que é que diz lá? O verbo é a palavra, não é? O logos é a palavra. Por isso é que parece que eles iam falando. O logos tem a ver com esta palavra que sai e que eles vão trocando. Agora, quando diz aqui no texto bíblico, iam fazendo perguntas, isto é muito interessante. Quer dizer que a parte grega permite-nos saber que eles iam fazendo perguntas lógicas. Ou seja, eles estavam a conversar, a andar e a conversar,
e a dizer palavras lógicas. É muito interessante isto. Literalmente é o que o texto bíblico nos diz, que eles estavam a conversar com palavras lógicas. De outra forma, como é que nós conversamos, não é? Não é com palavras lógicas. Às vezes não. Às vezes não. Mas aqui o texto bíblico diz que eles iam falando e a conversa que estavam a ter eram palavras lógicas, tinham sentido. E agora Cristo Jesus, no versículo 17, Jesus vai com eles e ele lhes disse: que palavras lógicas são essas que caminhando trocais entre vós e porque estáis tristes? Interessante, Cristo aproxima-se, caminha com eles e interessa-se pelas palavras lógicas que eles estão a partilhar um com o outro. Bom, ainda não conseguimos encontrar aqui qual é a doença pior, qual é a pior doença que a Bíblia nos apresenta em relação àquela, que é a fibrodisplasia ossificante progressiva. Que doença é essa? Será que está aqui? É interessante nós olharmos que Cristo aproxima-se e pergunta-lhes que palavras lógicas são essas. Quais são as palavras lógicas que eles estão, ou que eles partilham? No versículo 18, e respondendo um cujo nome é Cleopas, disse-lhe: és tu só o peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Parece que até ficou um pouco irritado, não é? Então tu és o único que está em Jerusalém, não sabes o que aconteceu? E eles iam a falar, as tais palavras lógicas eram a respeito daquilo que aconteceu em Jerusalém. E agora Cristo vai perguntar: quais? Versículo 19. E eles responderam: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. Versículo 21. E nós esperávamos que ele fosse aquele que remisse a Israel. Estas eram as palavras lógicas que estes dois homens estavam a trocar enquanto caminhavam. Agora perguntamos: há lógica nisto? Há lógica. Notem bem aquilo que está a acontecer. Dois homens caminham, no mesmo dia em que há festa em Jerusalém, dois desistem e voltam para trás para as raízes. Vão pelo caminho e vão falando palavras lógicas, segundo o texto bíblico. E qual é a lógica? Cristo morreu, nós esperávamos que ele fosse o Messias, ele foi crucificado e acabou a nossa esperança. E, no entanto, Cristo caminha com... Há lógica nisto? Não. A lógica humana está totalmente errada aqui. Totalmente errada. Eles estavam a ver tudo voltado ao contrário. De tal forma que nem percebiam que Cristo caminhava com eles. Interessante. Interessante, prezados irmãos. Não há lógica nenhuma nisto. Que lógica existe dizer que Cristo morreu e que acabou tudo quando Cristo está ali, literalmente ao lado de Deus e caminha com eles? Não há lógica nenhuma, prezados irmãos. Quando não há lógica numa conversa, o que é que nós fazemos? O que é que nós dizemos às pessoas? Ou o que é que nos dizem a nós? Cala-te, ou então, isso não tem lógica nenhuma. E Cristo Jesus, o que é que fez? O que é que Jesus fez? Foi colocando lógica, mas começou por caminhar com eles, prezados irmãos. É aqui que eu me prostro diante do Senhor Jesus. Alguém que percebe a fragilidade do outro, extraordinário. Alguém que percebe que o outro está a ver tudo ao contrário, está equivocado, está errado na sua forma de visão e não o expõe. Em vez de se revelar imediatamente e dizer: vocês estão totalmente errados, vocês não veem que sou eu, homens de pouca fé. Não. Cristo caminha com eles, prezados irmãos. Extraordinário. Cristo escolheu caminhar com eles e chega a Emaús, voltou com eles para trás. Faz o caminho com eles. Extraordinário. Se fôssemos nós, talvez estivéssemos imediatamente, talvez condenado, criticado, apontado: mas tu não vês, vocês não percebem. Cristo não fez isso. Cristo escolheu caminhar com eles e para isso teve que voltar para trás com eles. E voltou. A mensagem aqui é muito clara, prezados irmãos. A mensagem aqui é claríssima. Por mais ilógico, por mais irracional que eu possa estar a ser, enquanto pastor, enquanto ancião, enquanto ser humano, enquanto líder, enquanto filho de Deus, Cristo escolhe caminhar com cada um de nós esta manhã.
Às vezes há pessoas que não entendem a nossa lógica, a nossa dor, o nosso sofrimento. Que não entendem sequer a nossa perspectiva. Às vezes nem Deus pode entender, ou melhor, nem Deus pode concordar com aquilo que nós sentimos, porque é a nossa perspectiva. Mas ainda assim, o texto garante-nos que nesse momento Deus escolhe, Cristo escolhe andar connosco e caminhar connosco. É ou não é extraordinário? Cristo caminha connosco em todos os momentos, mesmo quando eu não tenho razão, mesmo quando eu não tenho lógica, mesmo de alguma forma quando eu não consigo vê-lo e quando Ele está ao meu lado. Porque o texto bíblico diz aqui no versículo 16, capítulo 24, versículo 16, Cristo caminhava com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, prezados irmãos. Este é um problema. Será que chegamos aqui à doença mais grave do que a outra? Os olhos fechados. Interessante. Os olhos estavam como que fechados. E eles não poderiam perceber Cristo a caminhar com eles. Eu tenho que admitir aqui, prezados irmãos, que muitas vezes esta realidade reflete-se na nossa vida. Às vezes, por várias circunstâncias, por vários momentos da nossa vida, nós estamos com os olhos fechados e não conseguimos perceber que Cristo caminha, a presença de Cristo na nossa vida. E isso é um problema, porque depois faz-nos ter discursos ilógicos, faz-nos tomar direções erradas na nossa vida. É verdade. Qual era o problema? Porquê é que os olhos estavam fechados? Ele vai explicar a seguir. Ora, nós esperávamos que este fosse... E eles estavam altamente tristes e desapontados. O desapontamento, a desilusão, a frustração, a tristeza pode levar uma pessoa a não conseguir ver as realidades do céu. É verdade. Eu contei aqui uma história, numa reunião de oração, já não me recordo se foi aqui ou se foi em Lagoa, mas acho que aqui também contei. Mas vou voltar a contar agora no dia de sábado. Porque foi real, aconteceu nos Estados Unidos da América. Uma vez, um bairro inteiro acordou, vamos dizer, com um cenário catastrófico. Abriu-se uma cratera terrível no centro da rua. Sobretudo havia um prédio próximo que começou a ficar, estava mesmo ameaçado de ser engolido por aquela cratera. Baldes do lixo começaram a ser engolidos, postes de eletricidade e finalmente carros começaram a cair dentro da cratera porque ela foi sempre expandindo. A dado momento, os moradores tiveram que ser evacuados daquele prédio porque estava tão próximo do prédio que a qualquer momento o prédio poderia mesmo ser engolido. Naquele dia, naqueles dias que seguiram, não houve mortes, não houve feridos, toda a gente foi evacuado, o prédio permaneceu de pé, resolveu-se o problema, a cratera foi totalmente resolvida, foi tapada, etc. O problema ficou resolvido. Mas aquilo que chamou a minha atenção foi que depois o jornalista foi entrevistar aqueles que eram especialistas da área e perguntou-lhe a razão pela qual aquela cratera se tinha aberto ali. A resposta chamou a minha atenção. A resposta foi simples. Vocês sabem que existem correntes subterrâneas de água que passam. E que nós estamos na época do verão, quer dizer que algumas correntes que passam aqui por baixo no subsolo, elas secaram. E ao secar estas correntes de água, deixaram um espaço, um vazio, e imediatamente as camadas de cima perderam a sua sustentação. E veio tudo abaixo. E eu fiquei a pensar naquilo. Sim. Como aquele fenómeno não é apenas um fenómeno físico, mas também é um fenómeno espiritual. Às vezes as correntes aqui dentro secam, não é? Secam mesmo, temos que admitir. A tristeza que estes homens sentem são correntes espirituais a secar dentro dele. O desapontamento, a frustração, às vezes esperamos coisas da vida. Esperamos um trabalho e não nos é dado aquele trabalho. Quantas vezes nós não temos, como líderes, estar ali ao lado de irmãos, nós próprios pedimos força a Deus para termos essa força, para continuarmos a acreditar que o Senhor Jesus está a caminhar connosco, porque as correntes vão se secando, porque os trabalhos vão desaparecendo. Nós esperamos um trabalho e esse trabalho não vem, por causa do sábado. Verdade ou mentira? Quantas vezes na nossa família lutamos, estamos ali, esperamos, e parece que não há intervenção da parte de Deus. E parece que se vai secando alguma coisa aqui dentro. Parece que há correntes espirituais que se secam, não é? Quantas vezes nós não estamos com problemas de saúde? Ainda agora eu tive que ir, não importa onde, para me despedir de um amigo. Para mim foi uma despedida. Possivelmente não voltarei a estar com ele. Ainda há pouquinho nós estávamos a falar como é que é possível pessoas que nós conhecemos da nossa idade que se estão a ir. Em questão de quê? 2, 3 meses?
Nós esperamos muita coisa. E parece que alguma coisa se vai secando quando não acontece. A tristeza, a frustração de não alcançar aquilo que nós esperamos. Vão abrindo aqui pequenas crateras, pequenos orifícios, que depois vão crescendo, 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 e quando damos por isso, perdemos a sustentação da nossa vida espiritual. E quando damos por isso, estamos num caminho para trás. Para trás. Sim, prezados irmãos, isto acontece. Será que é esta a doença, prezados irmãos? Fibrodisplasia ossificante progressiva. O que é que pode ser pior que isto? Ficar condenado no meu próprio corpo e não mexer mais. Não mexe mesmo, a pessoa fica paralisada, não há nada que mexe. A Bíblia diz que há uma doença pior que isso ainda. É quando as correntes secam, prezados irmãos. Mas se nós olharmos para o texto bíblico, finalmente Cristo vai se revelar. Depois de percorrer um caminho com eles, depois de andar, depois de ser companheiro de viagem, depois de não os censurar, parece que agora os vai censurar no versículo 25. Versículo 25. E ele lhes disse: ó, como é que está na vossa versão? Ó, nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Finalmente chega o momento daquela caminhada em que Cristo se vai revelar. Ó, nécios. Até parece que Cristo está a ser agressivo para com aquelas pessoas. Será o caso? O que é um nécio? É um tolo. Um tolo hoje em dia é muito mal visto, irmãos. Temos de ter cuidado, não podemos ter isso dessa forma. Mas sim, mas é um tolo. Mas o que é que significa na Bíblia ser um tolo? O que é que significa? No Salmo, não precisamos de lá ir, mas há um Salmo que diz o nécio em seu coração que não há Deus. Então, um nécio é alguém que diz que não há Deus. Cristo não estava a ser ofensivo para com aqueles dois homens. Mas chegou o momento em que tem que interpelar. Há um momento nas nossas vidas, prezados irmãos, em que nós temos que ser interpelados para a nossa salvação diretamente por Cristo Jesus. Tem que ser. Há momentos em que nós temos que ser interpelados por Cristo Jesus na nossa vida, no nosso caminho, no nosso percurso. Se isso não acontecer, nós corremos o risco de voltar para trás e ficarmos mesmo lá atrás. E neste momento Cristo diz: ó nécios, ou seja, vocês caminharam comigo, andaram comigo, viram tanta coisa e neste momento vocês estão a ponto de não mais crer na minha própria existência. Vocês não veem que eu não morri? Não estava escrito. E agora vejam, prezados irmãos, há aqui, desculpem um termo, uma delícia no texto bíblico. Um pormenor delicioso. Temos que ir ao grego outra vez. Quando diz aqui tardos, acompanhem. No versículo 25, ó nécios e... Alguém tem uma versão diferente da minha? A minha diz tardos de coração. O que é que diz a vossa? Já está mais próximo daquilo. Alguém tem uma versão diferente ainda? Que lentidão, realmente? Ó tardos de coração. Prezados irmãos, vejam o que diz mesmo no grego, o que lá está. Tardos do coração, a expressão é esta. Bradeias cardia. Bradeias cardia. Cardia já nos diz alguma coisa. Sim ou não? Coração, exatamente. Então está correto, está bem introduzido. E bradeias? É brando. Sim, sim. Não. Está certo, sim, senhor, brando. Então, isto vai dar uma palavra em português que é bradicardia. Está correto, irmã Clélia? Uma bradicardia. Sabemos o que é uma bradicardia? Uma bradicardia, segundo o ponto de vista médico, é quando o coração aproxima-se de um ritmo perigosamente lento, baixo. Cristo usa esta palavra para descrever a condição destas pessoas, destes dois homens. Eles estavam, claro, espiritualmente falando, eles estavam a ter uma bradicardia, eles estavam a abrandar, o seu ritmo espiritual estava em risco, o seu coração espiritual estava em risco, prezados irmãos. Bradicardia, bradeiscardia. Qual é a doença mais grave do que a fibrodisplasia ossificante progressiva? É um coração endurecido, prezados irmãos. Pior do que ter um corpo endurecido é um coração que já não sente. Temos que admiti-lo. Eu até posso estar numa cama. E quantas vezes eu não visitei pessoas em camas
Uma delas, graças a Deus, recuperou e está a andar. Estive com ela este verão, louvado seja o Senhor, porque eu vim em cama praticamente sem se mexer. E quantas vezes nós estamos com essas pessoas que quase não mexem mais, mas o coração, o corpo pode estar endurecido, mas o coração não está, prezados irmãos. A pior doença, a Bíblia diz que a pior doença que nós podemos ter não é um corpo endurecido, é um coração endurecido. Um coração que já não é capaz de procurar o Senhor. Um coração que nos coloca em marcha para Emaús. Um coração que nos faz, já não nos permite acreditar e que nos faz voltar atrás. Precisamente naquele dia em que Deus já preparou tudo para nos dar a bênção que estamos à espera. É verdade, isto acontece. Claro que o inimigo faz com que estas coisas aconteçam. Amplia. Parece que em alguns momentos da nossa vida, parece que já não há qualquer alternativa. Tem que se desfazer tudo. Porquê? Porque o inimigo amplia. Temos um problema de saúde, ele vem e amplia. Temos um problema de familiar, ele vem e amplia e diz que já não podemos fazer nada, que estamos derrotados. Temos um problema de trabalho, ele vem e faz isso. E quando damos por nós, o nosso ritmo espiritual baixa perigosamente. Ficamos com uma bradicardia, quase a morrer. Estes homens estavam quase a morrer espiritualmente. Sabem aquele movimento no hospital que é assim? O que é que isto significa? Significa que a pessoa ainda está em vida. E se for assim? Pois é. Só que às vezes no nosso percurso nós queremos que o nosso movimento seja este, linear. Não pode. Às vezes estamos no alto, outras vezes estamos no baixo. Mas enquanto estivermos no alto e no baixo, nós vamos sempre subindo. No hospital isto quer dizer vida. Mas estes homens já estavam num percurso muito... Na condição espiritual, o seu coração estava a endurecer, prezados irmãos. É por isso que Cristo se dispõe a voltar para trás para eles. Isto é trabalho. Prezados anciãos, vou falar para vós agora diretamente, isto é trabalho de igreja. Prezados diáconos, prezados irmãos, isto é trabalho de irmão para com o irmão, pastor. Sim, temos que caminhar com aqueles que estão perigosamente num ritmo mais baixo. Corremos o risco de os perder. Fazer como Cristo fez, aproximar-se, não censurar, não criticar, mesmo se não, as palavras de lógica não têm lógica nenhuma, não faz mal. Fazemos como Cristo fez. Caminhamos com eles e no momento certo vamos lhe mostrar, vamos facilitar Cristo revelar-se a eles. E neste momento diz a palavra do Senhor, no versículo 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Prezados irmãos, extraordinário. Agora aqui, Cristo continua a caminhar, não para de caminhar com eles. Tanto é que chega mesmo em Emaús, chega mesmo até lá, ao início de tudo. E continuando a caminhar, extraordinariamente, Cristo vai expondo e vai, como diz literalmente o grego, vai fazendo a hermenêutica. Sabem o que é hermenêutica? Conhece esta palavra? Quem conhece a hermenêutica? Hermenêutica é a arte de interpretar a Bíblia, as Escrituras. Temos que fazer a hermenêutica dos escritos para entendermos, temos que contextualizar e descodificar, entre aspas, aquilo que está dito. É interpretar a Bíblia. E ele diz claramente, a palavra hermenêutica está aqui, no grego. E Cristo faz a hermenêutica de si próprio. É tão bom, não é? Nós recebemos um estudo bíblico de um pastor, de um ancião, de um amigo, é ótimo. Mas receber um estudo bíblico diretamente de Cristo, prezados irmãos, aí ultrapassa qualquer lógica humana. Cristo explica Cristo àqueles dois homens. O resultado, o coração endurecido, o coração quase como pedra. Voltou à vida. Mais tarde vão eles dizer, não nos ardia o coração quando Ele nos punha as Escrituras. Este é o resultado, prezados irmãos. Quando nós vamos a Cristo, o tempo que eu passo com Cristo vai fazer com que eu tenha um coração mais ou menos endurecido ou mais endurecido. Eu não sei, sinceramente, em que circunstâncias o nosso coração se encontra esta manhã aqui. Eu fico muito a pensar nessas pessoas que infelizmente ficam em camas e ficam ali paralisadas. Displasia ossificante progressiva deve ser terrível, a pessoa sentir-se a transformar-se num bloco de cimento e não pode fazer nada. Vai perdendo os movimentos cada dia que passa, até que finalmente nem o pescoço mais mexe. Só os olhos, penso eu, mexem. Deve ser terrível.
No entanto, ter um coração endurecido é pior que tudo isso. É por isso que se nesta manhã a tristeza, porque esperávamos alguma coisa, se nos sentimos frustrados porque alguma coisa aconteceu ou não aconteceu como nós queríamos, e isso gerou em nós alguma decepção, algum desapontamento, se sentimos que o nosso ritmo espiritual baixou porque esperávamos coisas que não aconteceram ou aconteceram coisas que não esperávamos, então hoje temos que fazer aquilo que a Kelly é uma menina de 4 aninhos, mais ou menos, fez. Sabemos o que é plasticina? No Brasil temos plasticina também, não temos? Plasticina, claro. As crianças gostam muito de brincar com plasticina. E a Kelly gostava muito de brincar com plasticina. E ela tinha um copo onde ela colocava a plasticina sempre que brincava com ela. Não é? Brincava, ela estava maleável, conseguia brincar bem, adaptar, cortar, fazer o que ela queria da plasticina. E brincava antes de ir para a cama. Mas depois esquecia-se sempre de guardar a plasticina no copo. Embora o pai lhe tivesse dito que convinha guardar a plasticina para que no outro dia ela pudesse estar ainda maleável. Mas ela não guardou. E no dia a seguir, 24 horas depois, quando ela foi brincar com a plasticina estava totalmente dura, endurecida. Aquelas mãozinhas de 4 anos, aquilo... Ela tentou, mas aquilo não foi lá. Então aquilo que nós temos que fazer esta manhã, prezados irmãos, se o nosso coração de alguma forma se sente endurecido, tristes, apontados, para não termos uma bradicardia, é fazer o que esta menina fez, levar a plasticina ao Pai, levar o coração ao Pai. O Pai, com aquelas mãos fortes, começou lentamente a moldar, começou novamente a colocar ali as suas mãos na plasticina, e aquilo que era duro, voltou a ser maleável. Porque o Pai tem esse poder. A criança não tem esse poder. Mas o Pai tem essa força, essa capacidade. Então temos que fazer como a Kelly, prezados irmãos. Se nos sentimos de alguma forma que estamos a voltar algo para trás, se em algum momento sentimos isso, vamos ao Pai. Se o nosso coração está duro por alguma coisa, vamos ao Pai. Vamos fazer como a menina, como a Kelly. E o Pai vai com certeza moldar, vai com certeza tornar mais suave, porque Ele tem essa capacidade e esse poder. Porque Ele diz em Ezequiel, ainda que eu tenha um coração de pedra, qual é a proposta? Não é fazer uma melhoria. Ele não vai melhorar o meu coração. Ele vai me dar um coração novo, de carne. Que o Senhor possa abençoar-nos neste dia de sábado. Seja um dia onde sintamos Cristo a caminhar connosco nas nossas vidas. Amém. Abre, Senhor, os olhos meus ao esplendor da tua luz. Abre, Senhor, o ouvido meu para escutar a tua voz. Abre-me, ó Pai, o coração. Quero sentir o teu calor. Vamos juntos cantar, fazer esta oração, este pedido a Deus do hino 401.
Senhor nosso Deus, amado Pai Celestial, nesta manhã queremos agradecer-te pelas vezes que tens caminhado connosco, mesmo quando nós não nos apercebemos dessa realidade. Perdoa-nos, Pai, por vezes o sentimento de querermos voltar para trás. Não queremos, Pai. Conscientemente nós não queremos fazer. Às vezes esperamos acontecimentos e acontecem outros que não esperamos, mas permite que neste momento, nesta manhã, nós possamos sair daqui totalmente fortalecidos em Ti e com o nosso ritmo espiritual em harmonia com o Teu plano. Abençoa-nos, pois, e que o nosso coração, Senhor, dá-nos essa força diária de entregarmos o nosso coração nas Tuas mãos, nas mãos do Pai, para que possas moldá-lo de acordo com a Tua vontade e o Teu projeto também. Aquilo que não conseguimos ver, Pai, por vezes a falta de lógica na nossa vida, ó Senhor nosso Deus, ainda assim ajuda-nos a esperar confiantemente na Tua intervenção das nossas vidas. Entregamos todo aquilo que esperamos, todos os nossos planos nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém, Pai.